todavia me alegrarei. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa de forma online, como Deus tem falado aos nossos corações. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que hajam momentos difíceis em nossa vida, ainda que venham as tempestades, todavia me alegrarei no Senhor. Se alegrar quando tudo está bem é muito fácil, mas nos alegrarmos em meio às tempestades da vida prova a nossa maturidade em Deus, prova a nossa fidelidade no Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, vamos ler do verso 6 ao verso 10. Se você puder, abra sua Bíblia, por favor. Se você estiver me ouvindo bem, dê um alô aí. Você que está na live, pode também sinalizar, tem uma equipe pronta para atender você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te fortaleça. Convide pessoas, meus irmãos, para estar no culto durante a semana, às quintas-feiras. Mesmo que você tenha que vir direto do trabalho, mesmo que você tenha que fazer um esforço, vale a pena estar na casa do Senhor, cantando louvores, ouvindo testemunhos. Como é bom ouvir acerca de testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida. Você que tem recebido a sua bênção, o seu milagre, venha compartilhar conosco. Tem muita gente recebendo o seu milagre, a sua bênção, e às vezes fica quietinho aí. Se você tem vergonha de contar o seu testemunho, procure a gente, grave o seu testemunho, escreva o seu testemunho. Na outra igreja lá, muitos irmãos escreviam o testemunho, na hora a gente lia aqui. Você precisa compartilhar o seu testemunho. Tem gente guardando a sua bênção, o seu milagre. Não guarde não, traga para a gente. Importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar, ok? Algumas versões um pouco diferentes, mas nós vamos ler juntos aqui. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, em outras versões diz ressequida. Verso 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Verso 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Verso 9. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Verso 10 e último. Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ele foi restaurado, ou ela foi restaurada. Feche os seus olhos, por favor. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, por este dia, pela presença do Senhor neste lugar, nesta casa de oração. Tira de mim, ó Deus, toda inquietação, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar ao meu coração, à minha vida, a esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Repita comigo assim, por favor. Diga assim: levanta, vem para o meio e estenda a sua mão. Muito bem, queridos, já olhamos para esse texto. Eu quero compartilhar com você aqui hoje a respeito de mais um milagre realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia tem muitos milagres para compartilhar conosco. E é bem verdade que ao olharmos para a Bíblia nos fala de 35 milagres sobre Jesus. Eu estava até pensando aqui, pastor, esses dias, pastor Marcos, a gente pregar sobre os 35 milagres de Jesus. Dá para pregar o ano todo, né? A gente começa cada culto falando sobre um milagre. Mas esse texto especificamente trata-se da cura do homem da mão errada, ou homem da mão ressequida, dependendo das traduções das versões.
E quando nós olhamos Mateus, Marcos, Lucas, eles registram esse milagre. Cada um deles registram de uma forma um pouquinho diferente, um foco diferente. Mas Lucas começa a narração dizendo que Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga representava a igreja daquele tempo, como se fosse a igreja hoje. Mas Jesus estava ali na sinagoga, e quando Jesus estava naquele lugar, ele percebe ali um homem, uma pessoa, alguém que estava ali num cantinho, um cantinho reservado, meio amuado, meio escondidinho. Mas estavam ali também na sinagoga aquelas pessoas, os líderes judaicos, os escribas, os fariseus, pessoas que se julgavam os puros observadores da lei de Israel. Você já percebeu que sempre tem alguém de olho na gente, sempre tem alguém de olho nas situações, sempre tem alguém observando. Mas Jesus estava ali olhando e Jesus estava observando aquele homem. Eu quero dizer a você nesta noite, você que está aqui de forma presencial, você que está online, Deus está te observando, Deus está nos observando. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós necessitamos, e a palavra do Senhor diz: se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E Jesus, Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Deus é o Deus todo-poderoso e sabe de todas as coisas. E Jesus olha para aquele homem da mão ressequida, e Jesus diz: levanta-te, vem para o meio. E aquele homem, ele se levanta e ele permanece de pé. E Jesus então faz uma pergunta àquelas pessoas que estavam presentes ali, aqueles adversários, e Jesus diz a eles: que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? Meus amados irmãos, Jesus é o Jesus que cura a qualquer momento. O Jesus que nós servimos é aquele que cura a qualquer instante. O Jesus que nós servimos é aquele que tem poder para mudar a nossa história, como cantamos nesta noite. Jesus sabe o que eu e você precisamos, Jesus sabe da sua necessidade, mas Jesus, Ele traz esse texto para nós, algumas ordenanças. Jesus, essa semana eu estava falando aqui na tarde da vitória, e eu disse que existe um processo de Deus, um trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos ser curados, queremos ser abençoados, queremos receber um milagre de Deus, mas nos esquecemos que existe um processo, um trabalhar de Deus para as nossas vidas. Jesus aqui em seguida, ele manda aquele homem estender a sua mão, e na mesma hora ele recebe a cura da sua enfermidade. Os líderes religiosos que estavam ali, eles estavam furiosos, ficaram furiosos, dando uma forma de intentar contra Jesus Cristo. Jesus chega para aquele homem e diz: levanta, vem para o meio, e estende a sua mão. Eu quero pedir a você, repita comigo mais uma vez, dizendo assim: levanta, vem para o meio e estende a sua mão. Vamos lá, você pode dizer bem forte, diga assim: levanta, vem para o meio e estende a sua mão. Há momentos em que Jesus, Ele quer revelar a nós uma grande verdade, e quando Jesus revela a sua verdade, Ele nos traz esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que traz para nós uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Talvez você hoje chegou aqui esperando uma resposta de Deus, uma palavra de Deus. Eu quero dizer a você que Jesus já falou conosco desde a primeira oração desta noite, desde a primeira canção desta noite. Se nós abrirmos os nossos ouvidos, se nós abrirmos o nosso coração, Jesus, Ele faz um milagre na nossa vida. Agora, quando Jesus faz um milagre, quando nós estamos preparados. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Quando Jesus fala, aí nós aceitamos a nossa história mudada. Mas nós precisamos estar preparados, dizendo: Senhor, faz um milagre em mim. Nós precisamos dizer: Senhor, o Deus que cura, o Deus que transforma, é o Deus que pode fazer um milagre na nossa vida. A questão não é fazer o que se pede, mas a questão é quem pede. Nós estamos pedindo no nome de Jesus, e a palavra do Senhor diz que no nome de Jesus há poder. Quando nós oramos por você, quando você vier aqui no momento da campanha, quando você sair do seu lugar, você já vai sair numa atitude de fé, dizendo: Senhor, eu creio, hoje o meu milagre vai chegar. Eu creio que a minha bênção já chegou. Eu creio que o Senhor trouxe resposta para a minha casa. Eu creio que o Senhor trouxe salvação para a minha vida. Mas aquele homem teve que se levantar, ele teve que ir para o
meio e teve que estender a sua mão. O homem obedeceu. Hoje falamos sobre isso aqui, já ouvimos sobre isso. Ou seja, aquele homem obedeceu. E quando nós obedecemos o milagre do Senhor, ele chega na nossa vida. E esse texto ele nos dá aqui 3 ordenanças. A primeira delas é: levanta-te. Quando Jesus estava ensinando na sinagoga, ele olha para aquele homem então, e ele vê aquele homem com a mão mirrada. Jesus diz para ele: levanta-te. Quando Jesus olha para mim e para você, meu irmão, nesta noite, quando Jesus olha para você, para o nosso coração, quando Jesus olha para a nossa vida, para o nosso interior, deixa eu lhe dizer algo nesta noite. Deus está dizendo para você: se levante. Deus está dizendo para você: não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja o momento que você está vivendo, Deus está dizendo para você, em uma atitude profética, em uma atitude de fé, Deus está dizendo para você nessa noite: se levante, porque eu vou falar contigo. Jesus está dizendo: se levante, porque eu tenho algo novo para a sua vida. Jesus está dizendo: se levante, porque o que eu vou fazer na sua vida é algo extraordinário. E quando nós olhamos aqui na linguagem bíblica, quando Jesus fala se levante no sentido físico, mas no sentido espiritual, significa, meus amados irmãos, prontidão, estar apto para receber o que Deus tem preparado para nós. Quando nós estamos preparados, Deus vem e entrega a bênção, Deus vem e entrega a vitória. Quando nós recebemos a bênção no final do culto, por que você faz assim? Você tem que estar preparado para receber a bênção. Quando nós nos levantamos, quando nós nos dispomos, quando nós nos entregamos, Deus vem e entrega um milagre, Deus vem e entrega a bênção. Então Deus está chamando você, como o Senhor fez ali em Ezequiel capítulo 2, verso de 1 a 2. O que o Senhor disse? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Quantos querem ouvir a voz de Jesus nessa noite? Diga: eu quero. Para ouvirmos a voz de Jesus, irmãos, temos que estar abertos. Abraão, ele ouviu quando Deus pediu o seu filho Isaque. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele ouviu e atendeu. Há uma grande diferença. Às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas temos dificuldade em atender. Você e eu precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Deus queria revelar coisas grandes aqui para o seu servo Ezequiel, como de fato revelou, mas ele tinha que estar em pé, ele tinha que estar em prontidão. Você já viu quando você chama alguém, quer falar com alguém, a pessoa está ali deitada, a pessoa está ali de qualquer maneira? Não, quando Deus te chama, você tem que pular da cama e dizer: eu estou aqui, como Samuel diz: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, fala que o teu servo ouve. Senhor, eu estou aqui, estou preparado para a batalha, estou preparado para o que o Senhor quer falar comigo. O Senhor não falou só com Ezequias, ou só com Ezequiel. O Senhor falou com Jeremias: levanta-te, desce a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. O Senhor falou com Elias, quando estava desanimado, debaixo do zimbro, pedindo para si a morte. O que o Senhor disse a Elias? Elias, levanta, come, bebe, porque o seu caminho será longo. Tem hora, irmãos, que a nossa jornada ela vai ser longa. Tem hora que Deus ele está falando com a gente: se prepara, se alimenta, se esforce. A caminhada vai ser longa, mas a bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não desista no caminho. Quem sabe você está em campanha, você está aguardando 1 ano, 2 anos, você está aguardando há tempo a sua promessa, você está aguardando o seu milagre. Aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos, eu não sei quanto tempo você está aguardando o seu milagre, mas o seu milagre pode chegar hoje, a sua resposta à oração pode chegar hoje, as portas serão abertas hoje. Se você crer, você vai receber a glória de Deus sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus diz: fique de prontidão, fique preparado, fique atento, porque o milagre vai chegar. Levantar-se, meus irmãos, também é tomar uma posição. Tomar uma posição, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo nesta noite, você que está participando online, tomar uma posição, tomar uma decisão diante de Deus é tomar atitudes. Tem hora que a gente não pode ficar só parado esperando as coisas acontecer. Tem gente que só ora e fica esperando as coisas acontecer. Nós temos que tomar uma decisão. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que ir para uma vida de oração.
Se eu quero um emprego melhor, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, fazer curso, estudar, etc. e tal. Se eu tenho uma situação na minha casa que precisa ser resolvida, solucionada, eu tenho que buscar a direção de Deus. Tem hora que os problemas eles vão vindo e a gente não está preparado para solucionar, então temos que buscar ajuda. E ajudas que somente virão do alto, somente virão da presença do Senhor. Abrir o mar vermelho só Deus pode fazer, mas levantar o cajado e dar a ordem para o povo marchar, isso foi com Moisés. Tem hora, meus irmãos, que Deus vai entrar com providência de uma forma extraordinária, que você e eu vamos nos surpreender. Mas tem hora que Deus vai dizer, você precisa tomar a sua posição. Deus pode te curar nessa noite? Pode. Deus pode realizar o milagre que você e eu precisamos? Pode. Mas tem hora que você vai ter que levantar do seu lugar, dar o seu passo de fé e chegar diante do altar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo sozinho, eu preciso me levantar. Derrubar as muralhas de Jericó é coisa de Deus, mas rodear as muralhas ali foi com Josué e todo o povo de Israel. Tem hora, meus irmãos, que nós não tomamos a nossa posição e queremos um milagre, queremos a nossa bênção. Receber milagres significa levantar-se, põe de pé e tomar uma posição diante de Deus. Em segundo lugar, vem para o meio. Jesus chega para aquele homem e diz, levanta-te. Depois Jesus chega para aquele homem e diz, vem para cá, vem para o meio. Aquele homem não estava no meio, ele estava lá no cantinho, escondidinho. Mas Jesus chega para ele e diz, vem para o meio. Aquele homem, há quem diga que ele tinha lepra. E as pessoas que tinham lepra, nesta ocasião, eles iam consultar o sacerdote, que era considerado os médicos daquela época. E aquele homem, por ter lepra, ele era banido da sociedade, do meio social. Por isso ele estava escondido, e se as pessoas soubessem que ele tinha lepra, ele seria colocado para fora da sinagoga. Por isso ele estava ali escondidinho. Mas Jesus chega para ele e diz, olha, levanta, vem para cá, vem para o meio. Isso significa estar no meio, meus irmãos, é ser o foco, é ser centrado, firmado. Ir para o meio é ser colocado ali no meio e mostrar para Jesus qual é a nossa necessidade. É abrir o nosso coração, quando nós vamos para o meio e dizer para Jesus, Senhor, eu estou aqui. Eu estou disposto a mostrar qual é a minha falha, qual é a minha necessidade, qual é o meu objetivo que eu preciso. Aquele homem, quando se apresenta diante de Jesus, Jesus diz para ele, olha, vem para o meio. E aquele homem, por mais difícil que fosse, mas aquele homem, ele ouve a voz de Jesus. Tem hora que a gente se sente o pior de todos. Tem hora que a gente se sente ali limitado, a nossa visão é pequena. Mas em Efésios capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, tem coisas na nossa vida que nós precisamos pedir esclarecimento ao Senhor. Se algumas coisas na nossa vida não estão acontecendo, é porque nos falta esclarecimento. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, esclarece para mim, me dá sabedoria. Salomão poderia ter pedido muitas coisas a Deus, mas Salomão pediu ao Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Que pedido lindo, que coisa linda. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê esclarecimento. Esclarecimento, meus irmãos, significa pedir ao Senhor que nos mostre aonde precisamos estar. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar no centro da promessa de Deus. Precisamos estar no centro da obediência de Deus. Jesus está no meio te chamando para sair do canto e vir para o meio. Tem hora que a gente fica se esquivando de Deus. Tem hora que a gente quer ficar ali no anonimato, escondidinho. Tem hora que Deus está nos chamando para algumas coisas. Tem hora que Deus está nos chamando para o confronto. Tem hora que Deus está nos chamando para sair do meio, para sair do anonimato. O Salmo 46, verso 5 diz, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Essa palavra do Senhor, essa ordem de Jesus é para você e para mim. Quando Deus está conosco, você não será abalado. Pode vir o perigo que for, as circunstâncias que for, mas você não será abalado, porque Deus é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída.
Saiba que Deus é aquele que te protege em todo o tempo da sua vida. Em terceiro lugar, Jesus diz àquele homem: estende a tua mão. Coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa quando olhamos para esse texto. Jesus diz àquele homem: se levanta. Depois Jesus chama: olha, vem para o meio. Depois diz para ele: olha, estende a sua mão. Provavelmente a parte que mais usamos do nosso corpo são as nossas mãos. Em quase tudo que vamos fazer, nós dependemos das mãos. Mãos falam de atitudes, mãos falam de gestos, de trabalho. Mas imagina a situação daquele homem da mão mirrada. Ele tinha sérios problemas na sua vida. Quando Jesus chama ele para se levantar, certamente não foi fácil. Quando Jesus chama ele para vir para o meio, muito mais difícil. Mas quando Jesus chama ele e pede para estender a mão, com certeza foi complicado. Mas aquele homem que estava ali escondidinho, com a sua mão escondida, aquele homem, quando vai se apresentar a Jesus, ele poderia talvez ter apresentado a sua mão que estava sã. Mas aquele homem, ele apresenta a sua mão que estava mirrada. Claro que Jesus é conhecedor. De Jesus nós não podemos esconder nada. Mas aquele homem, quando ele mostra a sua mão que estava mirrada, ele mostra que ele estava disposto a obedecer a Jesus. Ele mostra que ele sabia que Jesus podia curar a sua vida. Ele mostra que ele tinha total dependência de Jesus. O que nós aprendemos aqui é que quando estamos diante de Jesus, nós não podemos esconder nada dele. E que para Jesus nada é impossível. Você pode esconder algo das pessoas, você pode até esconder algo de alguém que está ao seu lado, mas de Jesus nós não podemos esconder nada. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele nos conhece, sabe como você chegou aqui, sabe como você está, e Ele hoje quer realizar um milagre na sua vida. E quando você for chamado para receber a oração da fé, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. 2023 é um ano que vai ser marcado na sua vida e na sua história, mas você precisa tomar uma posição e dizer: eu creio no meu milagre, eu creio na minha vitória, eu creio na minha bênção. Irmão, estamos no dia 4 de maio, como Deus tem surpreendido pessoas. Eu tenho conversado com pessoas aonde Deus tem aberto portas de emprego, aonde vidas têm sido curadas, aonde lares têm sido transformados pela presença de Deus, aonde Deus tem realizado coisas grandes nessa igreja. Mas, meu irmão, se você ficar choramingando, se você ficar reclamando pelos cantos, se você não tomar uma posição, rasgar o seu coração, estamos em 40 dias de jejum e oração. O que você está fazendo? Você está jejuando, se consagrando, ou está dizendo: ah, como eu queria jejuar? Eu disse hoje na oração pela manhã, viemos de um congresso aí final de semana, né? Coisa boa. Estivemos num hotel abençoado, um congresso maravilhoso. Aí chegou no sábado pela manhã, eu fiquei imaginando aquele café maravilhoso, aquele café de hotel, sabe? Ovos, bacons, bolos de laranjas. E eu fui tomar café? Não fui. Passou o sábado, domingo, café da manhã, né? Deu vontade? Deu. Mas, irmãos, essa leve e momentânea tribulação, né? Tentação, ela vai passar. É hora, meus irmãos, que a gente tem que fazer alguns sacrifícios na vida. Talvez você não consiga fazer um jejum por questões de remédio, etc. e tal. Mas se você pode fazer, faça. É hora, meus irmãos, que a gente não dedica um tempo à oração, ao jejum, à consagração. Tem hora que não dedicamos tempo de comunicação à nossa família. Tem hora que não dedicamos tempo às coisas do reino. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas.
Talvez você não dedique alguns minutos antes de orar, antes de ir para o trabalho. Você acordou antes de sair correndo para o trabalho, atrasada, dobre os joelhos, ore, clame a Deus, dizendo: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos, da esposa, do esposo. Profetize a bênção, profetize a vitória. Priorize estar na casa do Senhor. Profetize sobre o seu lar, profetize sobre a sua família, porque a sua família pertence ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos para este homem, Jesus diz: levanta, vem para o meio e estende a tua mão. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero caminhar aqui para a conclusão, dizendo a você: talvez hajam áreas na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que estejam atrofiadas. Talvez a sua vida financeira esteja atrofiada. Talvez a sua família esteja aí vivendo um momento em que esteja atrofiada. Talvez a sua vida espiritual esteja atrofiada. Você está vendo que as coisas não caminham, não andam, portas não se abrem, parece que as coisas não caminham, não andam. Jesus nessa noite está dizendo a você, dia 4 de maio de 2023, Jesus está dizendo: levanta-te, toma uma posição, se prepare, porque o que eu vou fazer na sua vida é algo extraordinário, é algo grande, é na sua vida. É você que tem que se posicionar. Não espere o outro conversar, não espere outras pessoas dizer para você o que você tem que fazer. Mas Jesus também está dizendo: vem para o meio. Ir para o meio, vir para o meio, quer dizer ir para o foco, para o centro da vontade de Deus, para o centro da palavra. E Jesus está dizendo: levanta a tua mão, estende a tua mão. Estender as mãos significa nos abrir diante de Jesus, significa compartilhar a nossa necessidade, significa mostrar o nosso defeito, significa a dependência em Jesus. E quando aquele homem estendeu as suas mãos, ele foi completamente curado. Milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Se você precisa de um milagre de Deus, Deus tem poder para fazer na sua vida hoje. Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para mudar a sua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Depois o pastor Marcos vai orar pela campanha, pelas famílias. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Por alguns segundos, diga a Deus qual é o milagre que você precisa hoje. Qual é a resposta que você precisa de Deus para a sua vida? Pai Santo, Deus bendito, ouvimos a Tua palavra. Cantamos louvores nesta noite. Ofertamos, ouvimos testemunhos. Pai, ajuda-nos, Senhor. Como aquele homem que tinha sua mão mirrada, atrofiada. Pai, existem áreas de nossas vidas que muitas vezes estão atrofiadas. Senhor, abençoa os meus irmãos que aqui estão de forma presencial. Aqueles que estão de forma online, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor chamou aquele homem. E ouvimos aqui 3 ordens do Senhor. Levanta-te. Vem para o meio. E estende a tua mão. Senhor, que possamos em nome de Jesus, nesta noite, tomarmos uma posição diante de Ti. Nos colocarmos em pé, crendo no Teu agir, no mover soberano do Senhor. Faz um milagre hoje. Opera um milagre hoje na nossa vida. Entra com providência, Senhor, sobre a nossa casa, nossa família, nossas finanças, nossa vida espiritual. Eu oro abençoando os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.